Aqui no estado do Rio, moradores ainda tentam se recuperar dos temporais do começo do ano, quando vários rios transbordaram, como o Rio Acari e o Rio Botas. Na época, 13 pessoas morreram. E quase 4 meses depois, projetos que podem ajudar na prevenção continuam parados. A dona Maria mora em frente ao Rio Botas e já perdeu as contas de quantas vezes viu o rio transbordar. Já perdi, guarda-roupa, cama, sofá. Perdemos tudo aqui já. No trecho que ela mora, em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, os moradores denunciam a falta de limpeza e drenagem do rio. Aí, ó, vocês podem ver aí, ó, entendeu? Rio mal dragado, abriram, não cavaram, a chuva bateu, voltou tudinho, encheu a casa de todos nós aqui, ó, tudo cheio. A solução para resolver as inundações ao longo do rio já foi desenhada e há muito tempo. O Rio Botas está dentro do projeto Iguaçu, idealizado na década de 90. O projeto Iguaçu surgiu inicialmente para atender uma demanda que surgiu nos anos 90 de uma grande inundação que teve na Baixada Fluminense. E pouca coisa saiu do papel. Em 2007, 2008, o governo estadual retomou o projeto Iguaçu. O governo do estado contratou, na época, a universidade. A universidade estudou a bacia do Iguaçu-Sarapuí como um todo, incluindo a bacia do Rio Botas, analisou quais as intervenções estruturais e não estruturais que precisavam ser feitas e fez um planejamento de como que isso deveria ser feito. Parte dessas intervenções estruturais, que são as intervenções de obras, foram feitas dentro do PAC, na época. Então, começou a ser feito lá em Duque de Caxias, foi subindo as obras e chegou mais ou menos até Belfor Roxo, por ali assim. Não chegou a Nova Iguaçu. Então, o Rio Botas não teve intervenções já nessa região de Nova Iguaçu. Não foi feita a dragagem do rio, nem as redes de drenagem que levam a água da planície para dentro do rio. Nada disso foi feito. Em janeiro deste ano, depois das fortes chuvas, o governador Cláudio Castro anunciou a inclusão do projeto de obras do Rio Acari e o recadastramento do projeto Iguaçu no PAC do governo federal. Ontem eu liguei para o presidente e ele me retornou à noite falando que se estava aprovado, que ele já iria falar com o ministro Rui Costa para ver se essas duas obras haviam condições de serem antecipadas. Não é uma coisa simples, são as duas obras somadas é R$1,5 bilhão. Então acredito que ele esteja lá com a equipe econômica dele, também olhando, equipe de PAC, equipe econômica, são 27 estados. Então, para fazer uma antecipação dessa, passa na frente de alguém. Tanto eu quanto o prefeito Eduardo, a gente está esperando que, por causa da urgência, a gente tenha sucesso nesse nosso pleito. Hoje foi anunciada uma verba de R$1,7 bilhão para as obras do PAC em todo o Brasil. Mas nem o projeto Iguaçu, nem a dragagem do Rio Acari estão dentro desse pacote. Ou seja, o tão esperado dinheiro federal, por enquanto, não vai chegar. Hoje, em outro trecho do Rio Botas, registramos funcionários trabalhando, máquinas retirando sedimentos do rio e uma retroescavadeira ao lado do sistema de bombeamento. Trabalho que, segundo moradores, precisa ser estendido ao longo de todo o rio. A situação no Rio Acari é essa. Casas que foram abandonadas às pressas porque a enxurrada levou tudo. A partir de dezembro a gente já começa a ficar preocupado, porque aqui enche, sempre encheu. Começou a chover sem parar, a nossa vida toma conta do rio. Todos que moram aqui é assim. Neste trecho, no Rio Jardim América, na Zona Norte, os moradores dizem nunca ter visto uma limpeza sendo feita. Obras, então... Eu tenho 25 anos e eu nunca vi uma limpeza aqui nesse Rio Acari. A gente, toda vez que chove, é a mesma tristeza. A gente não sabe se quando voltar vai encontrar tudo da mesma forma que deixamos. Faltam obras e manutenção. De acordo com especialistas, sem a construção de uma rede de saneamento, o esgoto continua sendo despejado in natura no leito dos rios. E sem a coleta do lixo, essas áreas viram depósitos de sujeira. Isso aumenta o assoreamento dos rios e faz com que as inundações sejam inevitáveis.
Este especialista, que estuda o rio Acari há mais de 10 anos, também explica que a lógica do escoamento adotada hoje precisa mudar e afirma que o leito do rio precisa ter espaços livres para armazenar a água da chuva e amenizar os estragos nos bairros. A solução tradicional tem sido adotada, né? Da gente acelerar os escoamentos e resolver os problemas pontuais. A gente precisa inverter essa lógica e reservar essa água sempre que possível, realizar processos de infiltração, né, levar em consideração soluções baseadas na natureza que possam reter essa água e fazer com que ela não chegue toda ao mesmo tempo aqui na região da parte baixa desse rio aqui, que é justamente o Parque Colômbia, Jardim América, Acari, que são os bairros que mais sofrem com inundações da região. Em janeiro deste ano, após as últimas chuvas, o Ministério Público chegou a determinar o desassoreamento do rio Acari, prevendo multa para a Prefeitura do Rio de R$10 mil por dia, enquanto o serviço não fosse feito. Em fevereiro, o MP noticiou o descumprimento da determinação e a Prefeitura se manifestou. Alegou ser incabível a multa, porque as chuvas ocorridas em janeiro e fevereiro, que resultaram no transbordamento do rio Acari e alagamento de milhares de residências, foram eventos climáticos extremos. Mas enquanto as discussões entre o Ministério Público e Prefeitura se arrastam, a tendência é que o problema se agrave. A gente está falando aqui de um cenário que já era ruim sem a gente discutir as mudanças climáticas, né? Com as mudanças climáticas, o aumento da chuva, a gente vai ter mais água escoando, mais água chegando nos rios, os níveis de inundação vão ser cada vez piores. Não se pode mais negar a emergência climática. E o papel do parlamento tem que ser de contribuir para as soluções e não ficar agravando o problema, aprovando projetos que aumentam o desmatamento, que aumentam as causas do aquecimento global. Para os moradores e especialistas, as enchentes também são resultado de uma combinação de fatores: descaso, falta de planejamento e desperdício de dinheiro público. A gente pede que faça uma limpeza aqui no rio para prevenir. O momento de prevenção é agora, porque já passamos da temporada de chuva, só que ela vem novamente. Todo ano acontece isso, então esse é o momento de agir. Se um trabalho sério não for feito, a gente já sabe o que vai acontecer na próxima chuva, né? Sobre o rio Acari, a Prefeitura do Rio disse que o trabalho de desassoreamento e limpeza é feito de forma rotineira. E informou também que, em março, a Fundação Rio Águas terminou a limpeza do rio Sapopemba, que deságua no rio Acari, retirando mais de 15 mil toneladas de material do fundo do rio. A Prefeitura afirmou que aguarda a inclusão da obra do rio Acari no novo parque. Sobre o projeto Iguaçu, o governo do estado informou que continua negociando com o Ministério das Cidades para obter recursos para financiamento das obras. Nós entramos em contato com o governo federal, mas até agora não tivemos resposta.